Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de Geografia, ainda no bloco 1, tá? Volume 1. Representação do espaço. O nosso espaço, como nós já vimos na aula de Geografia, ele é representado de várias maneiras, né? Ele pode ser retratado através do globo terrestre, através dos mapas, e também pode se representar o espaço por fotografias. Aqui agora, nesta página, nós vamos observar conhecendo os mapas. Então, há vários tipos de mapas, né? Há diversos tipos de mapas. Alguns deles representam toda a superfície da Terra, são chamados mapa mundi ou globo terrestre. Outra, por sua vez, representa somente uma porção dela. Geralmente, são desenhados ou impressos em superfícies planas, ok? Os mapas estão presentes no nosso dia a dia e também no dia de vários profissionais, tais como engenheiros, geólogos, geógrafos, meteorologistas, economistas. Então, eles precisam estar sempre trabalhando com os mapas, né? Com o mapa mundi, com o globo, né? Com vários tipos de fotografias. Os órgãos públicos fazem uso de mapas para as mais diversas finalidades, né? Então, para construções de obras e de melhorias e de saneamento básico, para distribuir energia elétrica e executar ações de planejamento urbano, né, lá dentro da sua cidade. Origem e importância dos mapas. A origem e a importância dos mapas, a necessidade de produzir em imagens os elementos do espaço geográfico teve início lá na pré-história. Nesse período, as primeiras representações gráficas mostravam áreas de atividades sociais e elementos da natureza. Algumas ideias aparecem em inscrições, né, nos desenhos rupestres e também em detalhes, como em baquetes de madeira, pedra, argila, couro, fibras naturais. Então, foram desenhados vários tipos de desenho de mapeamento, como nós estamos observando aqui na página 49. Na antiguidade, muitos filósofos, matemáticos e geógrafos, como Pitágoras, Aristóteles e Erastótenes, Ptolomeu, contribuíram com a nova ideia para a compreensão e registro, né, da cartografia. Então, para os registros dos cartográficos do mundo, ok? Então, vamos agora para a página seguinte. Então, vamos lá. Ptolomeu, né, 168 a.C., por exemplo, em sua obra geográfica, apresentou cálculos de coordenadas e pontos fundamentais de cartografia. Ele publicou em um dos primeiros mapas mundi com a forma arredondada da Terra. Foi também o primeiro a adotar a latitude e a longitude como referência para a localização de pontos sobre a superfície do nosso planeta. Então, vamos observar aqui a imagem, né? No primeiro parágrafo da página 50. Observe a obra desse astrônomo e cartógrafo e perceba que ele incluiu as coordenadas geográficas dos lugares mais importantes para os antigos gregos, bem como os movimentos do ar, de acordo com o conhecimento alcançado daquela época. Então, olha a importância, né, dos primeiros, né, geólogos, né, que fez a
esse mapa, principalmente por Ptolomeu, né? Fez um cálculo geográfico, né? Um mapeamento, né? Do mundo, mapa mundo daquela época, já usando a latitude e a longitude, né? A latitude leste oriental e a longitude oeste, ocidental, ok? Que elemento gráfico no mapa mundi Ptolomeu também, mapa mundi de Ptolomeu também aparece nos mapas atuais. Então, a latitude, a longitude, as coordenadas geográficas, né? Rios, montanhas, mares, né? Então, tudo isso nós podemos observar aqui nesse primeiro mapa, né? Com os principais ventos são representados no mapa mundi. Como eles são representados, né? Com a imagem de anjos, né? Soprando o ar nas várias direções. Então o vento, ele aqui desenhou como fossem os anjos soprando os ventos sobre a imagem do globo terrestre, ok? Entre o século XV e XIV, período conhecido como Idade Média, a religião influenciou bastante na produção e nos documentos cartográficos. Então, nós vamos ler essa parte aqui, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, vocês vão ler, tá bom? Então, no século XIV, foi de grande importância as circunnavegações e os conhecimentos, por quê? Do mapeamento, né? Porque estimulou as grandes navegações, inclusive a descoberta de novas terras. Esses acontecimentos promoveram o desenvolvimento de outras técnicas para a elaboração de mapas. Nessa época, em Portugal, havia leis muito rigorosas para proteger as cartas de navegação, conhecidas como mapas portulanos, da cobiça de outros reinos. Isso porque esses documentos eram considerados secretos e, portanto, fonte de poder para aqueles que a possuíssem. Aí nós vamos observar aqui na página 51, né, a carta del Contino é uma das mais antigas cartas geográficas a retratar as rotas marítimas portuguesas e também uma dos primeiros mapas a reproduzir uma pequena parte das terras que atualmente pertencem ao Brasil, com alguns elementos que representavam o que se imaginava que existia nessas terras. Então aqui está o desenho, né, da maior parte dos países europeus e uma possível, né, desenho do que poderia existir aqui do lado oeste ocidental. Mapas da atualidade. Na atualidade, né, atualmente, nós usamos, no século XX, usamos técnicas para a produção de mapas, né, que desenvolve rapidamente. Então, nós podemos fazer o mapeamento de uma cidade através de aviões e satélites. Através dos aviões e dos satélites, podemos fazer um mapeamento mais detalhado de todo o planeta ou de uma região. Fotografias aéreas são fotos, né? As fotografias aéreas servem de base para a produção de mapas que mostram detalhes das áreas fotografadas. Vamos estudar aqui a página e fazer uma leitura da página 21, né? Imagem de satélites. Os satélites são muito importantes. Nós temos aqui, ó, né? Estudamos a página 51 e nós estamos aqui na página 52, né? E vamos para o que falamos sobre os mapas, né? As fotografias aéreas. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a imagem de satélites. A imagem de satélites surgiu na década de 1970, quando os Estados Unidos, né,
lançaram em órbita da Terra os satélites, né? Landex. Atualmente existem inúmeros tipos de satélites artificiais utilizados para os mais diversos objetivos. Então nós temos vários satélites, né? No nosso universo, né? Para fotografando a Terra, mandando comunicação, né? Fazendo a comunicação entre os meios de comunicação, televisão, rádio, né? Ele facilita a vida do ser humano aqui na Terra e a localização. Então, radar. Para que usar o radar? Usaram para localizar objetos, né? Comunicações. Ele permite comunicações que sejam enviadas imagens de todos os locais da Terra para diversos tipos de aparelhos, como televisões, GPS, celulares, computadores, como eu expliquei. Também pode-se usar os satélites, né, como espionagem. Então, utilizado para detectar bases militares, observar deslocamentos de tropas e locais, alvos estratégicos como estradas, usinas e energia. Nós temos o civil, né? Os satélites do uso civil são de fundamental importância, pois enviam imagens que são utilizadas pelos serviços de meteorologia e por profissionais da área de ambiente do turismo. E eles observam a agricultura, a pesca, né? E muitos outros lugares que está sendo, por exemplo, desmatado, né? Se está tendo queimada, né? Observa ao lado a imagem de satélite do município de Nícia, na floresta do estado do Rio Grande do Norte. Por meio de suas cores é possível identificar diferentes elementos como as áreas urbanas em tons de rosa ou ocre e as áreas de vegetação nativa em verde mais escuro. Então nós estamos observando aqui. Então é muito importante os satélites, ok? Aqui na página 53 nós vamos observar, né, essa imagem, essa fotografia, né, de uma cidade japonesa, né, Hizuku Sentakiteia, né, no Japão, em dois momentos. A primeira, em 2010, então nós estamos vendo essa cidade, ela está totalmente, né, normal, né, e a segunda é após a destruição, né, de tsunami, né, que teve nessa cidade. Então a primeira, né, é antes do tsunami, né, normal, tudo correndo normal, e a segunda após como ela ficou após o tsunami, ok? Aqui na página 54 nós vamos observar, né, fazer uma leitura desses dois mapas, Manaus 1984 e Manaus 2015, né? Então, em 1984, ela ainda está, né? Haver mais elementos naturais, né? E em comparação a 2015, né? Que há menos elementos naturais, porque houve a expansão das cidades cresceram, aumentaram, né? Então houve desmatamento, a população da cidade aumentou, cresceu, né? De aproximadamente em 1984 era 650 mil pessoas, né? E para 2015, atualmente, né, ela está em 2 milhões de habitantes. Então, esses mapas são muito importantes, né, para a localização, para a averiguação, né, de como está a nossa cidade, principalmente quando é imagem, fotografia através dos satélites.
Na página 55, nós vamos fazer um estudo sobre os elementos cartográficos. Então, vamos observar bem o mapa do Brasil, que é o Brasil político. Então, nós temos aqui o nosso Brasil político dividido nas 27 unidades, que são os 26 estados, né? E dentro dos 26 estados, em Goiás, está o Distrito Federal. Então, nós temos 26 estados, né? E o Distrito Federal. Então, como que é feito o mapa? Vamos observar, os mapas são compostos por elementos como linhas, cores e símbolos, para tornar possível o entendimento desses documentos por qualquer pessoa. Então, primeiramente, o mapa tem que ter o seu título, né? Então, aqui no todo o Brasil, nós temos aqui o mapa Brasil político, porque o Brasil politicamente dividido em estados e o Distrito Federal. Orientação, como vai orientar, né? Então, vamos ter a orientação. Possibilita estabelecer as referências espaciais do mapa. Pode ser representado pela rosa dos ventos ou por indicação dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, quais são os estados que estão dentro do Brasil? Nós vamos colocar um ponto de referência central, né? De Brasília, por exemplo, e vamos colocar quais são os estados brasileiros que ficam mais na posição leste de Brasília. Quais são os estados que ficam na posição oeste de Brasília? Então, nós vamos fazer essa referência, essa leitura. Nós podemos fazer, né? Escala indica quantas vezes o tamanho da área representada foi reduzida, né? Então, muitas vezes nós pegamos 1 centímetro e esse 1 centímetro pode valer 100 metros, 1000 metros, né? Vai depender da escala que a gente procura fazer. Fonte, a fonte vai indicar a origem, vai falar as informações, os dados, né? Geralmente são organizados por um ou mais pesquisadores. Então vamos, uma fonte, qual foi a fonte, quem pesquisou, quem, né? Qual foi a pesquisa feita, quem participou dessa pesquisa. Legenda, informa por meio de símbolo, linha, traços, desenhos, entre outros. Cores, os dados representados no mapa. A legenda auxilia no entendimento do mapa. Por exemplo, aqui nós temos, né, essas linhas bem fininhas azuis, né, que são os rios, né, as cores separando cada estado, né, as divisórias de um estado para outro, a divisa, né. Então, nós temos, né, vários, podemos observar aqui, né, quais são capital, como são marcadas, né, a capital está representada por uma estrela, né, as capitais, como as capitais estão representadas. Então, nós vamos ter que fazer uma leitura, né, do mapa para poder entender. Uso da escala. A escala é a relação entre o tamanho do espaço real e a redução feita para representá-lo no papel. Como eu disse, nós temos um estado, né? Nós vamos fazer a medição desse estado e depois nós vamos transformar esses quilômetros, por exemplo, em centímetro. Então, cada centímetro vai valer, nós podemos, aqui por exemplo, vale 100 mil. Então, lê-se 1 centímetro para cada 100 mil. Então, cada centímetro dentro desse espaço pode valer 100 mil. E aí vai depender da escala que nós vamos fazer, tá? Que nós vamos estudar. Para cada centímetro, quantos, né, quilômetros, né, qual é a metragem que nós vamos colocar, tá? Escala gráfica. A escala gráfica é representada em segmentos. Nela, cada centímetro do mapa equivale a 1 metro ou 1 quilômetro, como eu disse para vocês. Sempre que nós vamos fazer, né, uma escala, vai depender da metragem que nós vamos realizar,
né? Variação do tamanho da escala. O tamanho da escala está relacionado à função do mapa. Então, assim, dependendo da sua aplicação, os mapas podem apresentar uma escala grande, média ou pequena, né? Então, aqui na página, né? Nós fizemos esse estudo, né? Agora nós vamos para a página. Já fizemos esse estudo dessas comparações dessas duas cidades japonesas. Agora nós fizemos o estudo sobre a imagem via satélite, né? Também terminamos o estudo sobre o mapa, né, do Brasil, sobre os elementos cartográficos do Brasil. Estudamos, né, sobre o mapa Brasil político, estudamos quais são as principais, né, observações que podemos ter no mapa. Então, nós vamos ler o título, orientação, a escala, a fonte e a legenda. E agora nós vamos para a página seguinte, a página 56, né? Já terminamos de estudar, que é a variação das escalas. Cada mapa, né, vai depender, né, também da escala que nós vamos fazer. Né? O estudo desse mapa, eu vou adequar a minha escala, a variação, tamanho e o tamanho. Né? Como nós dizemos, o tamanho da escala está relacionado à função do mapa. Então, dependendo da sua aplicação, como nós dizemos, ela pode ser grande, média ou pequena. Para cada escala é possível obter maior ou menor detalhamento do terreno, ok? Então, nós vamos observando aqui, né, na página 57, continua fazendo a leitura, né, dos dados. Então, veja no quadro a seguir a relação entre o tamanho da escala e sua aplicação no mapa. Então, vamos fazer uma leitura da página 57 para podermos responder as questões da página 28, leitura cartográfica. Então, vamos lá. Observe o mapa da página anterior e, em seguida, responda as questões. Qual é o título do texto? Então, qual é o título do texto, né? Estado do Mato Grosso, né? E ele está representando a cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. Que tipo de escala esse mapa representa? Escala gráfica numérica e assim por diante. Então, na aula da manhã, na segunda aula, vai ser a aula de geografia. Eu vou entrar pelo aplicativo do Zoom e vou tirar as dúvidas. Nós vamos responder essas questões e vamos tirar as dúvidas, ok? Tipos de representação cartográficas, página 60. Então, tipos de representação. Nós temos o globo terrestre, que representa o nosso planeta e todos os continentes, né? Então, o globo terrestre são as representações mais confiáveis da Terra, pois reproduzem o planeta de forma esférica, mais semelhante ao original. Então, nós temos aqui, né, na página 460, um globo terrestre representando o nosso planeta, os continentes, os mares e os oceanos. Maquete, olha aqui na página 61. A maquete de uma construção. Então, é também um mapeamento, né? Então, nós fizemos aqui na página 61 uma maquete. A maquete são construções em miniatura que representam objetos ou elementos de determinado lugar. São tridimensionais, ou seja, tem altura, largura e profundidade. Ela pode ser confeccionada com papel, madeira, plástico, isopor, metal ou até mesmo sucata. Geralmente são utilizados por engenheiros e arquitetos para representar um espaço
em construção. Planta. As plantas representam pequenos espaços como casas, apartamentos, bairros e ruas da cidade. Geralmente são elaboradas em grande escala e possibilitando maior detalhamento do espaço representado. Então, eu posso fazer uma planta de uma cidade, né? De um bairro, uma planta de uma casa, né? Quantos cômodos vai ter, qual é o corredor, né? Eu posso fazer uma planta também. Mapa, né? Tátil direciona o mapa tátil direciona deficientes visuais no metrô. Então, nós temos aqui, por exemplo, que é o mapa tátil implantado no metrô Santa Cecília. Está facilitando o deslocamento de deficientes visuais. Então, nós temos também, né, na nova tecnologia, o mapa tátil. No mapa, o usuário consegue encontrar as principais escalas, hospitais, igrejas, estações do metrô e restaurantes. Para aqueles que têm visão reduzida, as alterações das cores azul e preto e branco permite a compreensão das informações. Ok, meus anjos? Então, agora nós vamos continuar respondendo as questões da página 62, da página 63 e 64. Nós vamos terminar esse conteúdo na aula da manhã, né? E aí vamos encerrar os conteúdos, né, do primeiro bloco. E vamos entrar, né, no conteúdo do segundo volume. Então, a próxima aula, né, seja ela videoaula ou pelo aplicativo, aí nós já vamos entrar no volume 2. E nós vamos estudar sobre a Terra no sistema solar, ok? Esse é o conteúdo já do volume 2. Mas amanhã ainda, o conteúdo de geografia vai ser no volume 1. Nós vamos encerrar esse conteúdo, ok? Então, até amanhã.